Agora sim, seja bem-vindo à nossa live 006, como investir para ter uma aposentadoria tranquila. Sou o professor Diego Mota e aqui ia falar de investimentos, né? Com as formas que você pode ter altos ganhos nos seus investimentos de forma simples, segura. E o tema de hoje é aposentadoria. Como você criar um plano de aposentadoria. Sabemos que tem diversos planos aí, planos de previdência privada, tem uma questão do INSS, tem pessoas que colocam dinheiro na poupança pensando em aposentadoria, mas hoje nós vamos ter um plano correto que seja bem pé no chão em relação aos seus investimentos. Qual é o melhor investimento para a sua aposentadoria? A gente vai montar aqui, organizar mesmo de forma efetiva até o final dessa live, para que você saia dessa live sabendo como você pode ter um plano de aposentadoria. Como é que você pode chegar no momento ali da sua vida que você mais precisa de ganhar uma renda passiva, né, onde você não vai mais trabalhar por dinheiro, mas que você possa ali ter uma renda passiva adequada, bem justo ao seu custo de vida, para você também ter uma qualidade de vida, não só para você, mas também para a sua família. E uma pergunta que eu recebo bastante é como que eu posso, professor, investir para minha aposentadoria? Eu sou jovem, estou começando minha vida agora, já estou pensando nisso. Nossa, se você é jovem, está pensando na aposentadoria, está correto, tem que pensar assim. Ah, mas eu já tenho uma certa idade, né? Como eu já tenho uns 35 anos, eu quero começar na minha aposentadoria agora. Como é que eu faço? Também vou ter um plano, vou mostrar para vocês um plano também para isso. Ah, professor, mas eu tenho uma certa idade, já tenho meus 40, 50 anos, posso pensar também em investir para a aposentadoria? Pode sim e deve, e deve. Não tem um momento certo para começar. Claro, quanto antes começar, melhor, a gente sabe disso. E não só essa questão da gente criar um plano para a aposentadoria, mas também para a gente começar a pegar investimentos corretos, né? Porque a gente vê muitos investimentos por aí que não dão uma rentabilidade correta, então acaba não entregando como você precisa mesmo um retorno de capital adequado para você. Então a ideia aqui é primeiro desmistificar em relação a alguns planos de previdência privada e tudo mais e saber investir de forma correta para você possa ter uma aposentadoria tranquila, ok? Lembrando que aqui a gente fala de investimentos, a gente fala de investimento de forma fundamentalista, né? Principalmente investimento em mercado financeiro, e é onde a gente acredita muito, onde a gente vê vários resultados também, né? Até dos meus alunos lá da comunidade Leitura de Mundo, que estão tendo vários resultados interessantíssimos, né? Altos ganhos, né, nos seus investimentos, junto à Bolsa de Valores, comprando boas ações e tudo mais. Então aqui a gente vai montar um plano para a sua aposentadoria correto, um plano que seja adequado para o seu perfil, e a partir daí você começa assim, a ter ganhos reais, né? Na verdade, eu gosto muito de pensar em aposentadoria, né? Não só na questão da idade, mas você pode se aposentar jovem ainda, né? O que seria o quê? Você poderia ter sua independência financeira, sua liberdade financeira, né? Uma coisa que é tão interessante, que seria basicamente o quê? É os seus investimentos, né, renderem, né, aquilo que você tem como custo de vida. Então, a partir do momento que os seus investimentos começarem a render seu custo de vida, você pode falar que está com liberdade financeira, você pode falar que está aposentado, né? Por que não? Né? Isso bem antes de você ficar velho, porque a gente tem muito aquela ideia da aposentadoria quando a gente fica bem velhinho, e aí que a gente vai ali recebendo essa aposentadoria. Não, né? Conheço várias pessoas que já estão aposentadas cedo, porque os seus investimentos já pagam o seu custo de vida. Então, assim, isso é interessante, né? Você ter mais do que a aposentadoria, ter essa liberdade financeira quanto antes você conseguir isso. Vivemos num país tão complicado, né? Que tem muitas mudanças. Então, nesse plano que eu vou fazer com vocês aqui na aposentadoria, vocês poderão também se adaptar a diversos cenários políticos, econômicos e tudo mais. Até porque a gente não sabe, né? Se você está pensando em se aposentar daqui a 20, 30 anos, a gente não sabe qual vai ser o cenário político e econômico, né? Ainda mais aqui é Brasil. Então, é muito você se blindar também para isso. Eu digo não só você, mas também você e sua família, né? Porque às vezes a gente pensa, tem pessoas que dependem de você. Então, é você montar um plano financeiro correto para que você possa ter uma aposentadoria tranquila. E isso vem através dos investimentos. Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu estou só vendo aqui a questão do... Então, essa aqui é a nossa live 006, né? Então, se é a live 06, como gostamos de comentar, já tive a live 001, 02, 03, 04, 05, então estão todas lá no meu canal do YouTube, a gravação estão todas lá, vale muito a pena. Também fico com convite, né, para vocês assistirem também o podcast com os alunos, né? Toda segunda-feira eu entrevisto um aluno, né, da comunidade Leitura de Mundo,
alunos que estudam investimentos, uma fundamentalista, né? Então, que estão ali aprendendo a ler negócio, fazer valuation e tudo mais, e eles falam com os rendimentos deles, os altos ganhos que eles tiveram, né, usando a metodologia que a gente aplica dentro da comunidade Leituras de Mundo. Então, toda segunda-feira eu entrevisto um aluno, né, fica lá, a gravação fica disponível para vocês lá no canal do YouTube também. Então, você tem um podcast com os alunos e você tem todas as sextas-feiras, às 15 horas, as lives que eu faço aqui com vocês, que aqui é mais um conteúdo um pouco mais profundo para que vocês possam amadurecer mesmo essa mentalidade junto aos seus investimentos. E quando a gente fala de investimento, né, principalmente quando a gente faz investimento em longo prazo, a aposentadoria é um tema comum. E muitos dos temas que eu desenvolvo aqui nas lives são vocês, alunos, né, e também seguidores, que mandam para mim, né? Então, perguntas, às vezes eu crio lá a minha caixinha no Stories, né? Então, a caixinha de perguntas, e vocês colocam algumas perguntas e tudo mais, que ali surgem ideias, né, para que eu possa montar aqui uma aula ao vivo com vocês aqui às sextas-feiras, às 15 horas. Então, vocês têm um podcast, né, com os alunos, né, onde eu coloco, onde vocês têm ali acesso ali aos meus alunos falando sua carteira de investimento, a gente faz análise da carteira de investimento desses alunos, e vocês vê ali os altos ganhos que eles tiveram ali de forma segura, sem essa questão de trade, sem essa questão de ficar fazendo aquela especulação, nada disso, e de forma simples também, né, você vai ver ali dentista, dublador, músico, nossa, médico, policiais, assim, tem várias profissões que não estão atreladas à questão dos investimentos, da economia, nada disso, porque o método ele é simples. E isso eu trago para vocês aqui toda sexta-feira, essas aulas, para que vocês possam construir também essa mentalidade e que possam aplicar também o método leitura de mundo, né, nos seus investimentos. E aqui o foco principal é aposentadoria. Então, eu vou montar um plano, que na verdade é o meu plano, né, que eu montei, que vocês podem adaptar para vocês, de aposentadoria, através dos investimentos, né, porque a gente tem o que eu até chamo até de inimigos, né, da aposentadoria, que são inimigos que parecem ser amigos, né, aqueles inimigos que vêm com aquele lobo que vem com aquela carapuça mais macia e tudo mais, parece, como fala, de pele de carneiro, né, mas nós temos alguns inimigos que se apresentam para nós como amigos, só que, na verdade, eles não são amigos, né? Isso estou falando de alguns investimentos que são até mais fáceis de aparecer para a gente, é mais fácil de aplicar seu capital, né? Porque é muito simples hoje em dia, né? Tem vários produtos financeiros no mercado que vêm aí aparecendo para a gente, até na internet, o gerente do banco liga para a gente para poder ter isso, mas... Porém, contudo, todavia, a gente tem que ter muito cuidado. E quais são esses inimigos? Deixa eu só tirar esse tela aqui. O primeiro inimigo que nós temos que ter é a poupança. Eu fiz uma pesquisa rapidamente com os meus seguidores e tudo mais, e quando eu falava de aposentadoria, o principal assim, investimento que a pessoa aplicava pensando na aposentadoria, então é aquele investimento, aquele dinheiro que você está destinando para você, quando você estiver aposentado, seja lá daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, 50 anos, não importa. É aquele dinheiro destinado à aposentadoria, a maioria das pessoas ainda investem na poupança para isso. E por que a poupança é o inimigo? Porque a poupança ela perde para inflação. O que isso quer dizer? Não vou entrar aqui no mérito de questão de inflação, nem precisa saber muito disso, né? A inflação é o aumento do preço dos produtos e serviços que nós consumimos, tá? Resumidamente, bem resumidamente, é isso. Mas o que acontece aqui? A poupança, a rentabilidade que ela tem é muito pequenininha. Então, conforme você vai deixando seu dinheiro por muito tempo na poupança, o que acontece? Ele acaba sendo corroído, está sendo corroído pela inflação. Então, se a poupança está rendendo, sei lá, 2% ao ano e a inflação está 4% ao ano, por exemplo, tá, que são números fictícios, mas é mais ou menos isso que acontece na prática. Então, você acaba o quê? Você acaba perdendo dinheiro, mas está rendendo lá um pouquinho, professor. Não, está rendendo sim, na verdade, né? Porém, essa rentabilidade, ela não é significativa. Essa rentabilidade, ela não vai te ajudar, o teu dinheiro vai diminuindo, porque o seu poder de compra é diferente. O seu poder de compra lá na frente, quando você se aposentar, é bem diferente de hoje. Então, é igual eu falo, uma nota de R$ 100 hoje é bem diferente da nota de R$ 100 há 10 anos atrás. Como vai ser bem diferente essa mesma nota de R$ 100 há 10 anos para frente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, a poupança é um inimigo e investir na poupança é muito fácil. Você abre sua conta no banco, qualquer banco,
você consegue transferir facilmente, com 2 cliques, você consegue transferir seu dinheiro para a poupança. Então, é muito fácil isso, mas né, nós temos essa questão de estar corroendo a sua rentabilidade. Então, o seu dinheiro está diminuindo e você não está percebendo. Então, é um dos principais inimigos que nós temos e muitas pessoas ainda fazem isso no dia de hoje. Então, assim, eu quero, na verdade, dar um basta mesmo em relação à questão dos investidores da poupança, que para mim nem é investimento, né? A única pessoa que se beneficia com a poupança é o próprio banco, né? Então, assim, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Um outro inimigo comum é a questão do INSS. É, claro, o INSS é um produto, na verdade, né? Vou chamar de produto financeiro, que tem até a questão de assistência e tudo mais, quando você precisa, quando você está algum motivo assim doente, etc. O INSS ele ajuda nesse sentido. Mas a questão do INSS aqui é a rentabilidade, o dinheiro que você destina ao INSS, o dinheiro que você vai receber no final também é muito baixo, é menor que a poupança até. Então, assim, não, mas eu pago lá minha caderneta lá, meu carnê do INSS, tudo mais, etc. É que muitas vezes as pessoas podem ter conhecimento, e até na cultura mesmo do brasileiro, né, pagar o INSS, né, tudo mais. As pessoas não entendem é que o INSS é como se fosse uma pirâmide, e a pirâmide fala aqui entre aspas, né, porque o que acontece? Quem paga a aposentadoria hoje do INSS quem está nativa hoje. Então, como fosse fazer, se fosse um rateio, né, as pessoas que estão pagando INSS hoje é que estão o quê? Financiando os aposentados. Então, como é que vai estar? Quem serão essas pessoas na ativa, trabalhando, que vão pagar a sua aposentadoria lá na frente, né, quando você estiver aposentado? Então, o INSS ele é muito complicado você acreditar nele, né, não só na questão da rentabilidade, mas também que você não sabe se ele vai ter a mesma fidelidade de pagamento que tem hoje. Hoje, ok. Nem vou discutir aqui a questão de reforma da Previdência, nada disso, né, que não vou entrar na questão política, nada disso, cada um tem sua linha de pensamento e que não é o objetivo. Aqui, no caso, é um alerta de você verificar exatamente a rentabilidade, como também tem a rentabilidade da poupança, a rentabilidade do INSS. Então, o dinheiro que você está destinando ao INSS ali quase todo mês, pagando aí e tudo mais, se você colocar esse dinheiro num outro lugar, que eu vou mostrar aqui, espera um pouquinho que eu vou mostrar aqui, talvez esteja, assim, seja mais interessante para você. Ah, Diego, e a questão da segurança, o INSS está ali, eu sei que eu vou ganhar. Sabe nada, cara, tem nada garantido. Nem a poupança é garantida, né? O brasileiro esquece, né, da década de 90. Então, assim, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E eu vou dar para vocês aqui a minha sacada, a minha ideia, meu plano de aposentadoria. O meu plano eu vou trazer para vocês, para que vocês possam ter acesso a esse conhecimento, né, trocar. É claro que aqui não estou falando questão de certo e errado, é só minha forma de pensar, e tudo que eu coloco para vocês sempre tem um racional por trás, sempre tem um pensamento com uma estrutura, né, com intelecto. Eu tento sempre fazer com vocês, né, ter essa relação de transparência com vocês e honestidade, mas sempre tudo com base argumentativa. Estou bem direto com vocês, mas de forma que vocês possam entender, né, exatamente o que eu estou falando. Não estou falando só sem base, sem nada disso. É sempre com conhecimento, tem que fazer sentido para vocês, ok? E o INSS, né, a gente tem muita dificuldade em relação à questão da rentabilidade. Então, a gente tem que ter muita, e também garantia, não tem essa garantia como as pessoas pensam, né? Porque exatamente é essa questão do rateio, né? Então, são as pessoas que estão na ativa hoje, trabalhando, pagando INSS e tudo mais, que estão pagando, na verdade, a aposentadoria dos aposentados. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e a gente não tem essa garantia. Vamos supor que as pessoas aqui começaram a assistir aqui o vídeo aqui do professor Diego, assistem essa live 06, começam a entender mais e não queiram mais pagar INSS lá para frente. Não queiram mais mudar, ó. Né, tiveram conhecimento aqui, estão participando da comunidade de leitura de mundo, entenderam de outros investimentos, outras opções financeiras que você possa ter maior rentabilidade e tudo mais, e até mais segurança, começaram a estudar, o brasileiro está começando a abrir sua mente para os investimentos. Então, provavelmente mesmo, a gente vai ver daqui a alguns anos brasileiros investindo mais, tratando melhor o seu dinheiro. E é isso que eu tento trazer aqui para vocês também. E um terceiro inimigo, né, dentre tantos inimigos, acho que esses 3 que eu apresentei para vocês são os principais, é a questão da previdência privada. O INSS é como se fosse uma previdência pública, né? Não sei se poderia chamar assim. Opa, errei aqui. A previdência privada, que normalmente são oferecidas pelos bancos. Ah, Diego, mas eu tenho um plano de previdência
lá da minha empresa, eu trabalho na Petrobras, por exemplo, ela tem um plano de previdência, assim, não, esses planos de previdência são até interessantes para quem é funcionário, mas na maioria das pessoas, aqui eu estou falando de previdência privada, que são principalmente ofertadas por bancos, né, Banco Itaú, Banco Brasil e tudo mais. Então, você é cliente de um banco, o gerente pode te ofertar previdência. E aí, o que acontece aqui na previdência privada, que tem que ter muito cuidado? Aí, às vezes, o gerente do banco, ele apresenta para você uma previdência com uma rentabilidade muito boa e tudo mais. Você vai resgatar isso daqui a 15 anos, etc. Você vai pôr teu dinheiro, e aí te mostra um percentual muito bom de rentabilidade. Porém, ele não mostra, sabe o quê? As taxas administrativas. E eu fiz uma pesquisa essa semana em relação à questão de previdência, que, cara, ainda mais não sei por causa da pandemia e tudo mais, as taxas administrativas aumentaram muito das previdências, e aí isso corrói a sua rentabilidade, ou seja, você quase não vai render nada o seu dinheiro, vai render nada o seu dinheiro. Tem previdências privadas que rendem menos que a poupança quando você desconta as taxas. Aí quando você for sacar o dinheiro, você vai ter algumas, além de tributações, você tem taxas administrativas. Então, o que acontece? Essa sua rentabilidade que inicialmente, quando você contratou a previdência, parecia interessante, e hoje eu estou vendo poucas previdências interessantes, além de muitas vezes o dinheiro ficar preso, né? Você não pode mexer com o seu dinheiro, ok, mas essas taxas administrativas ela começa a corroer a sua rentabilidade, e aí o seu dinheiro não rende. Como eu disse aqui antes, a previdência privada muitas vezes rende menos que a poupança. Então tem que ter muito, muito cuidado com esses inimigos da poupança. Ou melhor, inimigos da aposentadoria. Ok, pessoal? Aproveitando que eu estou bebendo uma água, às vezes a voz falha. Por favor, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Vocês podem compartilhar também, se fizer sentido para vocês, compartilhar para mais pessoas, botar nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Eu acho que a gente levanta uma bandeira aqui de educação financeira, né, onde a pessoa ela aprende a investir para sim, para ter altos ganhos e também investir de forma tranquila, investir de forma segura, né, sem isso muito complicador, tratar melhor o seu dinheiro e a partir daí a pessoa ter uma qualidade de vida. Então, compartilhe esse vídeo, dê um like, eu acho que é importante para a gente também estar sempre trazendo conteúdos de qualidade para vocês, sempre com muita transparência, honestidade e como eu sempre falo, né, aqui no caso, eu sempre coloco a questão da base argumentativa. Tudo que eu coloco aqui, todos os pontos que eu coloco para vocês, claro, vocês podem questionar, vocês podem mandar seus comentários e dúvidas, tanto aqui no YouTube como também no Instagram também, estou lá sempre verificando nos directs as perguntas de vocês, nas caixinhas dos stories, lá as perguntas, mas é importantíssimo que vocês estão sempre questionando e entendendo cada vez mais. O conhecimento, ele é a principal capital que vocês podem ter, esse conhecimento, e não é difícil, né? Eu digo que a gente aprende tanta coisa difícil na vida, né? Até na escola mesmo, né? Estou até questionando recentemente com o meu primo, foi para o ensino médio agora e ele tá aprendendo equação de segundo grau, algo do tipo. E ele perguntou, para que serve isso, Diego? Né? Eu sou professor de matemática também, e eu falei, cara, serve para uma situação aqui, outra ali, mas no geral, a gente olha quantas coisas, né? A gente fica pensando aqui, quantas coisas que a gente aprende na escola, que na verdade não tem um fim prático. E aqui a gente está trazendo conteúdo com fim prático. Isso aqui vai ajudar a tua vida, pode mudar a tua vida. Esse conhecimento aqui pode mudar a partir de agora a sua jornada. Né? Não só para a aposentadoria, mas também como investidor. Você pode levar essa mensagem para mais pessoas. Né? E quanto antes você souber disso, quanto antes você aplicar tudo isso, principalmente pensando na aposentadoria, nossa, vai ser muito melhor. Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o conhecimento, ele transforma, ele muda. E aqui eu trago para vocês sempre conhecimento bem estruturado, ideias estruturadas, organizadas, tendo que ser o mais didático possível para que vocês possam ter esse conhecimento muito bem organizado e vocês possam botar em prática, colocar em prática esse conhecimento, porque não basta só ter o conhecimento, a mentalidade na cabeça de vocês, e se não for para colocar em prática. Então, aqui eu trago para vocês sempre, além do conhecimento, da mentalidade, a execução também, para que vocês possam colocar em prática todo esse conhecimento aqui, e sim, para ter uma aposentadoria tranquila, para que vocês possam ter altos ganhos nos seus investimentos, para que vocês possam investir de forma simples, segura, e a partir daí vocês começam o quê? Vocês começam a ter qualidade de vida. É isso que eu desejo para você e para sua família, qualidade de vida. A minha missão aqui é essa com vocês. Então, o conhecimento, ele transforma. O conhecimento, ele transformou a minha vida e pode transformar de vocês também. Mas aqui é de forma correta, de forma honesta e com muita base argumentativa, com muito conteúdo de qualidade para que vocês possam ter essa transformação
transformação na vida de vocês. E sim, melhorar seus investimentos. O brasileiro já está começando a entender que ele precisa investir. E por isso nós estamos aqui para poder levantar essa bandeira de educação financeira, né? O brasileiro ainda é muito atrasado, mas ele está despertando para isso. E quanto antes você despertar para os investimentos, quanto antes você despertar para a educação financeira, melhor vai ser para você, para a sua qualidade de vida, não só na aposentadoria, mas também desde já, né? Eu sempre penso em investimentos não só no longo prazo, né? Quem me acompanha aqui já sabe que eu penso em investimentos no curto, médio e longo prazo. Eu quero ter altos ganhos nos meus investimentos no curto, médio e longo prazo. Investimento, assim, é você ganhar sempre. Não é só você ganhar em um determinado momento da tua vida lá na frente. Não, nada disso. Porque, só vou ter qualidade de vida agora só quando me aposentar, quando tiver com 65 anos, 70 anos. Não, eu quero que você tenha qualidade de vida agora, como eu tenho aqui com 35 anos. Ou se tiver mais cedo ainda, melhor, né? Eu vejo até no Leitura de Mundo, na comunidade, chegamos a mais de 1.000 alunos, né? E lá, assim, é unânime, é unânime. No podcast que eu gravo toda segunda-feira com meus alunos, que lá eu analiso a carteira de investimento deles e pergunto para eles, né, qual o arrependimento que eles têm. Eles é unânime. Pode ver lá no podcast que eu posto para vocês aqui toda segunda-feira. Todos queriam começar antes. Todos gostariam de começar a ter investido antes. Queriam ter esse conhecimento antes. É impressionante. Eu também falo isso. Eu comecei a investir com 26 anos, com R$ 300, cara. E hoje você consegue investir com R$ 10, você começa a investir. Então, assim, a barreira de entrada dos investimentos é muito baixa. O que falta mesmo às pessoas é clareza e conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, para poder ajudar vocês. Então, entendendo os inimigos da aposentadoria, agora a gente começa a criar um plano. Já entendi, Diego, tá bom, que a poupança, cara, ela tem uma rentabilidade baixa, perde para a inflação. Acho que todo mundo já sabe disso. O INSS também tem uma rentabilidade baixa, não tem garantia de nada, essa que é a verdade, é um rateio. Né? A previdência privada, apesar de às vezes mostrar umas taxas interessantes, mas tem a taxa administrativa, quando vai resgatar o capital, tem taxa administrativa e tudo mais, que acaba corroendo a sua rentabilidade. Então, aqui são os principais, tem outros até, né? Tem vários outros aí, mas esses são os principais inimigos da aposentadoria, para você ter uma aposentadoria tranquila, porque às vezes você fala, não, eu estou tranquilo, estou aqui na minha previdência aqui privada certinho e eu tenho a aposentadoria, pô, legal. Não vai ser bem assim. Tem que estar muito relacionado à questão do seu custo de vida, muito relacionado à questão de inflação real. Tem outras variáveis também que são importantes, que nesse plano que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, vocês vão entender melhor e por que esse plano ele é mais eficaz. Na verdade, é o plano que os ricos usam, né? É o plano que a maioria, que as pessoas que têm dinheiro, que não só que têm dinheiro por ter dinheiro, que ficaram ricas, elas usam. Se você pegar o plano de previdência do Warren Buffett, do Bill Gates e tudo mais, né, é exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é nada demais, é fácil de aplicar, só que vocês precisam ter essa mentalidade. Primeira coisa é você se livrar dos seus inimigos. Se afaste dos seus inimigos e se aproxime dos seus amigos. Né? Então, assim, é até uma ideia, né? Uma coisa que a gente aprende até quando criança, né? Se afaste daquelas pessoas que não são tão boas, que não vão te ajudar e tudo mais, e se aproxime de pessoas que vão fazer você construir algo positivo, algo interessante, correto? Mas para isso, você precisa ter conhecimento. Então, o conhecimento, ele transforma. O conhecimento vai fazer você se afastar desses inimigos, ok? Então, se afastando dos inimigos, vamos para os nossos amigos, ok? Então, vamos agora entender o plano para você ter uma aposentadoria tranquila. É o plano onde os seus investimentos terão altos ganhos, certo? E tudo isso de forma segura, com a máxima segurança. É isso que eu quero para vocês, que vocês tenham altos ganhos nos seus investimentos com máxima segurança e fazer tudo de forma simples. É nada aqui de forma tão sofisticado, conhecimento, não, nada disso, robusto. Aqui você vai ter conhecimento sim, porém vai conseguir aplicar, ok? Esse que é interessante. Então, entendeu já os seus inimigos? Tá, Diego. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer? Então, vou dar até um basta aqui. Não vou apagar os inimigos, não. Às vezes é bom lembrar dos inimigos aqui. E vamos dar aqui, deixa eu dar um espaço. Então, nossa live 006. Tá, Diego. Então, tá bom. Então, você falou aí que, pô, não vou investir na poupança, previdência, meu gerente vai me ligar, não vou mais atender meu gerente do banco, não vou mais atender. E nada de errado com o gerente do banco não, tá? Ele tem as metas dele, tem o trabalho dele, coisa e tal, só que ele tem os interesses deles, né? Então, assim, nem sempre os interesses deles, né, estão de acordo com os nossos interesses. Na maioria das vezes, não. Então, eles vendem para a gente produtos financeiros, né, que para eles é muito bom para bater meta e tudo mais, mas não necessariamente vai ser bom para a gente. Na maioria das vezes, não é.
Então, assim, então a gente tem que ter esse cuidado e nada contra o gerente do banco, mas não me liga não, né? Até quando minha gerente do banco, ela me liga, a gente até conversa, fala, não, olha só, questão de ser professor, né? A gente tenta até educar o gerente do banco, que é até chato, né? A gente acaba até sendo um pouco chato, querendo educar o gerente do banco, mas fala assim, olha só, você está me inscrevendo na Previdência Privada, olha só, Previdência Privada, olha só, eu até faço umas continhas com ela e tudo mais, né? E até convence, né? Tem até 2 gerentes do banco, né, que foram meus gerentes de outro banco, que hoje estão até dentro da comunidade de leitura de mundo, né, até aprender a investir, até viraram analistas financeiros e tudo mais, até cresceram até dentro do banco, né, que é bem legal também isso, mas eles entenderam, né, até porque até o próprio gerente do banco ele não tem muito conhecimento de investimento, ele aprende os produtos financeiros do próprio banco para bater a meta dele, e nada de errado nisso, né. É o trabalho dele, né? E não tem nada de não está ferindo nenhum tipo de ética, mas para a gente, né? Os nossos interesses são outros. Nós queremos uma aposentadoria tranquila, nós queremos altos ganhos nos investimentos, nós queremos tudo isso de forma segura, ok? E não tem muita preocupação, né? Ficar me dedicando muito tempo, tem que ser assim, eu tenho que aprender isso de forma simples também. E na verdade é muito simples o plano que eu vou mostrar para vocês agora. Então, Diego, tá bom, então para qual lado que eu vou? Para onde, o que eu tenho que entender aqui, né, para que eu possa ter uma aposentadoria tranquila? Então, vamos lá. O primeiro ponto que você tem que entender é que você tem que fazer os seus ativos gerarem renda. Isso aqui é muito importante. Os seus ativos precisa gerar renda. Então, você vai fazer os seus ativos gerarem renda. Mas o que seria essa renda? Primeiro, eu quero entender o que seria o ativo. Né? Ativo é tudo aquilo que a gente compra e que vai gerar algo para a gente, algum valor para a gente. Né? Por exemplo, comprar uma ação. Uma ação é um ativo, né? Porque a ação ela pode gerar um capital para a gente. Muitas das vezes, assim, um imóvel. Né? Às vezes eu compro um imóvel para alugar. Né? Então, assim, um imóvel para alugar. Esse imóvel que eu uso para alugar, ele é um ativo, porque esse imóvel me gera renda ali, os aluguéis todos os meses e tudo mais, né? Até uma pergunta que poderiam fazer para mim em relação a, professor, e comprar um imóvel para botar para alugar, é legal? Não, também não. Existem outros ativos interessantes, imobiliários, que são os fundos imobiliários. Eu devo gravar uma live mais para frente falando sobre fundos imobiliários, que é você comprar cotas de shopping center, galpões logísticos, que os aluguéis são bem maiores. Os aluguéis residenciais, eles se comparam até a rentabilidade da poupança. Então, o valor que você compra o imóvel, coloca para alugar, quando você faz essa continha, você percebe que a rentabilidade ela é bem próxima que a poupança, ou seja, né, não é tão interessante. Às vezes é melhor você pegar esse dinheiro que você investir no imóvel e investir aqui, trazer para cá, para que a gente possa ter ativos que gerem renda significante, ok? Então, que gera boas rendas para gente, altas rendas para a gente, ok? E essa renda, olha só, e aí vem aqui, olha só, pessoal, como eu disse, não tem certo e errado, nada disso. Eu coloco para vocês o meu plano de aposentadoria, como eu penso e como eu faço para a aposentadoria e como os meus alunos estão fazendo também. Então, assim, é o meu plano. E é o plano que eu vejo os grandes, né, as pessoas que têm o maior poder aquisitivo, os ricos, fazem também. Então, é a partir daqui que vocês começam a ter essa ideia. E eu espero que faça sentido para vocês esse plano, para a aposentadoria de vocês, e a partir daí vocês começam o quê? A investir de forma correta, e aí sim ter a aposentadoria tranquila, ok? Então, eu tenho que fazer os meus ativos, aqueles produtos ou, sei lá, produtos financeiros, etc., que eu estou comprando, para poder me gerar renda. Diego, a previdência privada é um ativo? Sim, pode ser. Não é um ativo muito bom, mas pode ser. A poupança é um ativo? Sim, é um produto financeiro que pode ser um ativo que te gera, mas não te gera uma renda interessante. Então, eu quero que os meus ativos me gerem uma renda, né, interessante. Eu vou chamar aqui de alta renda. Vou chamar aqui de alta renda. Quanto é muito relativo e tudo mais, mas sim, mas uma renda que seja interessante, que ganhe que a inflação, que ganhe mais que a inflação, pelo mínimo, no mínimo isso, eu quero muito mais, mas que ganhe da inflação. E aqui, e quando eu falo essa renda, aí vem uma outra situação que é muito importante entender, que são os dividendos. Eu quero receber dividendo. Diego, agora para. O que são dividendos? Agora vem a grande sacada para você ter uma aposentadoria tranquila.
Agora vem a grande transformação, entender dividendos. Se você não sabe o que é dividendo, vai entender agora o que são dividendos, e isso aqui é o que os ricos fazem. É isso aqui que o Warren Buffett vai acontecer. Ele está aposentado já, ele trabalha e tudo mais, mas é isso que ele recebe, é isso aqui que o Bill Gates recebe, que o Mark Zuckerberg lá do Facebook recebe, que o Lemon também recebe. Cara, que os grandes investidores, que os grandes pessoas com grande poder aquisitivo recebem, são os dividendos. A renda vem através dos dividendos. E o que seriam esses dividendos? Os dividendos são participações, ou participação dos lucros. Olha que só, dos lucros. De quem? De grandes empresas. Isso aqui é... Imagina só você ter participação nos lucros do Facebook, do Google, aqui no Brasil, sei lá, do Banco Itaú. Mais uma vez eu falando do Banco Itaú, adoro o Banco Itaú. Ter participação, né? Não só agora você não tem a poupança do Banco Itaú, pelo contrário, você virou, foi para o outro lado. Você é um dos donos, chama de dono, sócio do banco. Né? Você vai ter participação nos lucros do Banco Itaú, participação nos lucros da Vale, participação nos lucros da Petrobras. Olha só, olha só. Olha agora, olha a grande virada, a grande sacada para vocês. E é isso aqui que os ricos fazem, ok? E esse aqui é meu plano. É que você receba dividendos, participação nos lucros de grandes empresas. Entendeu? As empresas vão te remunerar. Você vai ter participação nos lucros dessas empresas. Ok? Então, olha só, agora vamos atrelar a nossa aposentadoria, principalmente, e aí sim que eu penso, a aposentadoria, a participação de lucros de grandes empresas. Em outras palavras, dividendos. Então, anota essa palavra, pega aí a nota. Dividendo, não estou bem? Dividendo. Dividendos é que vai fazer a diferença agora, né, total na sua jornada. Isso que vai se apresentar para vocês como uma solução para que você tenha a aposentadoria tranquila. Ok? Tá, Dilma, então beleza. Então tá, dividendo, ter participação nos grandes lucros de grande empresa, pô, ter participação lá dos lucros do Banco Itaú é muito interessante, né? Eu acho que é uma ideia muito simples de se entender e faz sentido. Nossa, opa, ter participação no lucro do Banco Itaú, de uma Vale, de um Facebook, nossa, isso aí é bastante. Sabe? Esse negócio de dividendos é o poder disso. Agora estou entendendo por que os ricos são ricos, porque eles recebem lucros de grandes empresas. Mas para eu participar, né, ter participação nos lucros de grandes empresas, eu vou ter que precisar de muito dinheiro. Aí que vem o detalhe. Não. Você, com R$10, R$5, R$15, já começa a ter participação nesses lucros. Olha que sacada. E digo mais, esses dividendos, essa participação nos lucros, são isentos de imposto de renda. O seu INSS, sua previdência privada lá, vai ter que pagar imposto de renda. Aqui não. Olha só a grande sacada. E você com pouco capital. Hoje o Banco Itaú, eu comprei a ação do Banco Itaú a R$11 recentemente. R$11. R$11 eu comprei uma ação. Claro, pode comprar mais, né? Tem muitas ações no mercado. Você pode comprar uma ação do Banco Itaú e você recebe por ação. Então, quanto mais ações você tiver, maior vai ser sua participação nos lucros, maior vai ser o recebimento desses dividendos isentos de imposto de renda. Está entendendo a ideia, a sacada, a virada de jogo? Ok? Então, você tem esses dividendos, que são a participação nos lucros. Então, eu tenho que comprar ativos, né? E aqui eu vou substituir ativos para ações. Vou mudar aqui no texto para ações, né? Que pagam bons dividendos. Posso trocar agora sim minha frase? Mudei aqui. Então, você já entendeu o que são dividendos? Opa, já entendeu que dividendos, né, são isentos de imposto de renda, certo? Então, você começa agora a pensar o seguinte, opa, aí pergunta, quais são as ações que pagam bons dividendos? Pô, Diego, beleza, já entendi, pô, já adorei. Pô, imagina, ser acionista da Ambev, por exemplo, da Gerdau, né? E eu começar, eu acho que R$20 é uma ação da Ambev, R$20. Pô, e você ter participação nos lucros dessas empresas, essa ideia me compra fácil.
Fácil. E aí tu pode ter pensado assim, Diego, tá, mas essas empresas vão me pagar mesmo? Sim, elas são, tem uma legislação que, né, também tem a CVM e tudo mais, que tem órgãos que regulamentam as empresas, né, que elas são obrigadas a pegar 25%, aqui no Brasil são 25% do seu lucro líquido e distribuir para os seus acionistas por ano. Lembrando que o pagamento de dividendos ele pode ser assim, todo mês, pode ser a cada trimestre, uma vez por ano, não importa. Normalmente a gente pensa por ano, né? E assim, eu às vezes, né, me deparo com situações de empresas que pagam dividendos uma vez por ano, só que essa única vez no ano vale mais do que aquela que pagou todo mês. As 12, sim, se você somar os 12 meses, os pagamentos, não bate aquela que pagou uma vez por ano. Às vezes ela pagou uma vez por ano, mas dá uma bolada que é muito melhor, ok? Então, assim, e olha que interessante, você vai ser como se fosse sócio de uma grande empresa. Então, quando eu estou pensando em uma aposentadoria, eu quero uma aposentadoria que eu seja sócio, acionista. Vamos lá, vamos começar a usar o termo correto. Acionista de grandes empresas. Claro, eu não vou comprar só uma empresa, né? Hoje, na minha carteira, eu tenho, por exemplo, o Banco Itaú. Eu tenho, por exemplo, a Grendene, que é a empresa que fabrica calçados, que as pessoas conhecem. Ok? Eu tenho a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica. Cara, tu acha que não vai ter energia elétrica? Entendeu? O setor de energia elétrica é magnífico, e todo mundo usa energia elétrica, agora mesmo está usando energia elétrica. E são empresas grandes, são boas empresas, ok? E essas boas empresas estão sempre crescendo cada vez mais os seus lucros, estão crescendo. O Brasil é um país, apesar de todos os problemas que nós temos, é um país emergente. E temos várias boas empresas crescendo. E se você puxar o histórico dessas empresas, nossa, é maravilhoso. Então, o que eu estou trazendo aqui, qual é a ideia? Vamos lá, eu ainda vou amadurecer mais essa ideia, tá, pessoal, com vocês. Mas aqui, então, o que eu penso para a minha aposentadoria, que é o que os ricos pensam para a aposentadoria deles, é você comprar ações de empresas que pagam bons dividendos, certo? Para que você, claro, e bom que esses dividendos são pagos ali todo mês, a cada 3 meses, tudo mais, e você, como ainda não está pensando em se aposentar, você pode pegar esses dividendos e reinvestir, comprar mais ações. E é isso que é interessante, né? Aí vira juros compostos, né? O crescimento em cima de crescimento, crescimento em cima de crescimento, e você vai meio que sim, vai se retroalimentando. Então, assim, essa estratégia aqui, ela é extremamente, claro, você vai ter seus aportes, né? Que é também, você já tem um salário, tudo mais, vai tirar uma parte do salário para poder fazer uns aportes também. Isso ajuda e muito, e muito. Então, olha que interessante, então é ganha-ganha. Então, isso vai estar sempre se alimentando. E vai chegar um momento que você vai verificar, assim, que as suas ações, só de pagamento de dividendos, já estão pagando o seu custo de vida. Já estão pagando o seu custo de vida. Olha que interessante. E aí você pode falar assim, opa, já posso me aposentar. E aí você não vai depender de governo, você não vai depender de poupança, nada disso, porque você vai estar se alimentando nas maiores riquezas do mundo. Vocês sabem, as maiores riquezas do mundo estão na Bolsa de Valores. As maiores empresas do mundo estão na Bolsa de Valores. Se você ver, Gerdau, Vale, Petrobras, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, lá fora, Facebook, Google, Apple, Netflix, Coca-Cola, McDonald's. Repara só, as maiores riquezas do mundo estão na Bolsa de Valores. E onde que vocês estão? Pensa. Então, eu quero atrelar a minha aposentadoria às maiores riquezas do mundo. E no Brasil, a gente é tão atrasado na educação financeira que poucas pessoas sabem disso. Hoje, menos de 2% das pessoas investem. Mesmo assim, quem investe fazendo aqueles trade maluco, que não precisa nada disso. Diego, mas tá bom. Mas e se as ações caírem? O que eu faço? O que acontece aqui se as ações caírem? Não muda o jogo. É a mesma coisa. Por quê? Escreve aí também. Dividendos são pagos por ação. É muito legal vocês entenderem também que o conhecimento é importante, né? Existe a Live 01, 02, 03, eu falo também muito disso também. Então, quem não assistiu, vale muito a pena assistir para cada vez mais vocês estarem amadurecendo isso. E é isso aqui que vai dar que vocês tenham altos ganhos na Bolsa de Valores. É isso aqui, ter participação e lucros de grandes empresas. Ok? É claro que o foco aqui é na aposentadoria,
certo? Existem várias estratégias e tudo mais. Eu tenho várias estratégias, até mostro nas outras lives também. Os meus alunos no podcast mostram também lá a estratégia deles também. E como eu tenho muitos alunos que são jovens, então, assim, eles têm até outras percepções e tudo mais, e aí acaba tendo outro tipo de estratégia, adaptando o perfil deles. Eu tenho alunos que têm um pouco mais de idade, têm filho, têm uma família e tudo mais, então a estratégia, o perfil é diferente. Então, tudo é adaptado também a diversos perfis, né, junto às suas estratégias. Mas aqui o foco principal é a aposentadoria, é como eu penso na minha aposentadoria, ok? Então, o que eu tenho que entender também, então, é que os dividendos, eles são pagos por ação. Então, isso quer dizer o seguinte, se, por exemplo, vamos supor que você, lá, o Banco Itaú, a ação está R$ 10. Vamos lá. Então, eu comprei uma ação, vou botar aqui, eu comprei uma ação, vamos aqui no meu exemplo, comprei uma ação do Banco Itaú. E não vou entrar no mérito aqui de como comprovação e tudo mais, tem nas outras lives também, vocês podem assistir na live 01, 02, eu falo um pouco mais sobre isso, mas aqui eu quero a ideia, vocês peguem a ideia. Eu comprei uma ação do Banco Itaú por R$ 10. Vamos lá aqui, bota aqui R$ 10. Então tá. Aí, sei lá, deu uma crise, sei lá o quê, blá, 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 vamos supor que essa ação de R$ 10, essa ação que eu comprei a R$ 10, deu uma crise, e caiu, lá, vou ver lá, saiu lá no noticiário, etc. Ela caiu, sei lá, para R$ 5, vamos supor aqui. Olha isso aqui. Então, vou botar até de vermelho. Eu comprei uma ação e ela caiu para R$ 5. O que acontece com os dividendos? Hein? Nada. Isso quer dizer, não muda, porque os dividendos, eles são pagos por ação. Essa é a grande sacada. Então, se o cara comprou uma ação a R$ 10, então ele tem uma ação. Vamos supor que o Banco Itaú, sei lá, vamos supor que ele vai dar pagar aqui R$ 1 por ação. R$ 1 por ação. Então, se você comprou a ação a R$ 10, você vai ganhar R$ 1 por ação. E digo mais, o cara que esperou a crise, eu adoro crise, olha só, e comprou a ação do mesmo Banco Itaú por R$ 5 naquele dia específico, e comprou mais barato. Ele também vai receber dividendos também de R$ 1. Então, tanto o cara que pagou a 10 quanto o cara que pagou a 5 vai receber dividendos de R$ 1, porque os dividendos são pagos por ação, independente do valor da ação. Por isso que quando as ações caem, a gente compra mais ações, porque a gente gosta quando as ações caem, porque eu estou comprando mais ações, você já até lá na leitura de mundo a gente fala, adoro crise. Por quê? Porque quando as ações caem, é onde eu compro mais ações de empresas e assim eu tenho maior participação. Porque aqui, repara só, se ela cair para 5, eu posso até com os mesmos R$ 10, eu posso comprar duas ações, 5 e 5. E aí eu vou, em vez de receber R$ 1 por ação, aqui é só um exemplo, tá? Só números fictícios, tá, pessoal? Eu vou receber R$ 2 por ação, porque eu vou ter duas ações. Então, por isso, quando as ações caem, a gente compra mais. O que o Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, fez em 2008, na crise, subprime, todo mundo em crise, coisa e tal. Ele saiu comprando ações de bancos. Enquanto os bancos estavam em crise, sei lá o quê, etc., ele saiu comprando porque as ações estavam muito baixas. E sabe o que aconteceu depois? Ele mais que quadriplicou o seu capital e deve estar recebendo dividendos até hoje do que ele comprou lá atrás, em 2008, na crise. Muitas oportunidades aconteceram até recentemente com a pandemia. A pandemia, as bolsas caiu muito. E aí quem comprou, né, putz, se deu muito bem, porque comprou barato. E o que aconteceu logo depois? Voltou, né? E mais do que isso, as empresas estão lucrando cada vez mais. Vivemos num país emergente, existem vários bons negócios, várias boas empresas na Bolsa de Valores. Então, você começa o quê? A buscar ações que pagam bons dividendos e quando tem sei lá, vai oscilar, uma queda muito forte, é onde você vai comprar mais, para você potencializar mais os seus ganhos, ter altos ganhos, certo? E você está investindo em boas empresas, por exemplo, como o Banco Itaú. E qual é o risco? Cara, sei lá, para o Banco Itaú falir, cara, muita coisa tem que acontecer. O Brasil tem que estar quebrado de várias formas. É mais fácil o seu emprego, né, a empresa que você trabalha, falir antes. Se você não trabalha no Banco Itaú, claro. Né? Mas tem que ter, então a gente tem que ter essa noção de realidade.
né? E eu trago para vocês aqui conhecimento. É isso que eu faço, é isso que os grandes fazem também. Então, assim, então é isso que a gente tem que trazer para vocês vocês possam ter esse conhecimento. Como eu disse antes, o conhecimento ele transforma. E com esse conhecimento, vocês vão ter altos ganhos nos investimentos de forma segura, correto? E mais do que isso, ter uma aposentadoria tranquila, ok? E a partir daí o que acontece? A gente começa a buscar, né? Buscar essas ações que estão pagando bons dividendos. E aí, Tadeu, mas qual ação que você indica e tudo mais para você poder começar, etc. É claro que aqui a gente não faz nenhuma indicação de compra e venda de ações, aqui é o foco é educação, é estudo, o foco é educacional para que você possa começar a estudar empresas. E não sei se vocês sabem, as empresas da Bolsa de Valores, elas têm um site de RI. Não precisa estar em mais em vermelho, não, calma aí, deixa eu voltar aqui para preto. Ela tem um site de RI, Relação com o Investidor. E é nesse site de RI onde as empresas colocam informações, mostram até seu balanço, tudo mais. É um site bem simples de ler. Eles fazem de uma forma bem tranquila, tem um texto, até um resumo que eles fazem do que aconteceu com a empresa, porque eles emitem relatórios trimestralmente. Então, relatórios a cada 3 meses. Então, todas as empresas da Bolsa, Brasil e fora, a cada 3 meses, elas emitem um relatório. E nesse relatório tem vários números, várias coisas, tudo mais. Eu, particularmente, nem leio tudo aquilo ali. Eu não leio tudo aquilo ali, não preciso. Ainda mais com mais tempo de experiência. Mas ela fala que o projeto dela e tudo mais. Às vezes é uma página, um parágrafo. Eu até falo, ao invés de ficar lendo notícia, começa a ler relatório de empresa. Isso aqui é o caminho. E é aqui que você vai entender um pouco mais das empresas, para que você possa ter esse conhecimento e, a partir daí, você começa a ter mais bagagem, né? E tá entendendo um pouco mais sobre o negócio da empresa que você escolher. Tá, Diego, mas, puxa, mas me dá aí um start aí, poderia. Se eu estivesse começando hoje, eu começaria pelos setores bancários e elétricos, para você começar os estudos. Bancário. Busca uma empresa do setor bancário, uma empresa do setor elétrico e entra no site de RI dela e começa a ler, estudar um pouco mais. Ler. Abre lá e lê. Então, vê que é simples a compreensão. Vai entender um pouco do negócio antes de começar a investir. E, claro, estou aqui disponível para tirar dúvidas, perguntas e tudo mais. Outra sacada interessante é que você tem um bom network, né? Tem pessoas também que estão ali, né? Vocês podem aqui conversar comigo também, mandar perguntas e tudo mais, mas tem um bom network, né? Nós temos lá o Close Friends, né? Da nossa comunidade Leitura de Mundo, né? Lá a galera que fez o curso Leitura de Mundo e tudo mais, então tem uma bagagem, então a gente consegue ter uma troca muito legal, né? Porque as pessoas estão estudando empresas e tudo mais, são pessoas que estão ali atentas, né, à questão do mercado, né, não ficam lendo notícias, lê muito mais o mercado e tudo mais. Então, assim, é bem legal essa troca, esse network para vocês estarem nesse start. Mas eu começaria vocês estudarem mais o setor bancário, o setor elétrico. Por quê? Porque são setores mais resilientes à crise e tudo mais. Para quem está começando, é bem interessante. Eu invisto no setor bancário e setor elétrico, eu gosto desses dois setores. Eu acho que é bem interessante para quem está começando também. É mais simples também de entender o negócio e tudo mais. E é uma dedicação que vale muito, muito a pena, porque isso aqui te traz retorno. Né? É um investimento que você vai ter em conhecimento e em teu tempo também que você está colocando ali, para você poder dar um start nos seus investimentos. Ah, Diego, como é que eu tenho acesso a esse site de RI? Bota no Google, cara. Bota lá Itaú RI, Grendene RI, Gerdau RI, que você vai ter acesso a empresas, né, ao site de RI dessas empresas, na verdade. Mas eu começaria pelo setor de bancário, setor elétricos, eu acho que é bem mais fácil o entendimento, e são a volatilidade, até para quem está começando na Bolsa de Valores e tudo mais, a volatilidade ela é mais tranquila, e pagam excelentes dividendos. Excelentes dividendos. Então, assim, aqui mesmo são altos ganhos mesmo nos seus investimentos, que é bem legal mesmo aqui. Eu falo, dá uma olhada no podcast com os alunos, né? Tu vai ver lá que os ganhos que eles tiveram, né? Que é bem interessante. Então, toda segunda-feira eu entrevisto, toda semana eu trago um aluno que teve altos ganhos nos seus investimentos, para que vocês possam ver o que eles estão fazendo e tudo mais. A gente faz tipo uma análise de carteira, né? A gente faz uma análise de carteira do que eles estão fazendo, para vocês terem essa noção, ok? E outra coisa também, eu tenho um canal do Telegram, não mencionei antes, mas tem o canal do Telegram, e lá todo dia eu posto uma análise de empresas, para
vocês poderem, não é indicação de compra, nem venda de ativos, nada disso, mas ali é o foco educacional, para vocês verem como é que eu leio. Eu leio o relatório de empresa todo dia, pelo menos um por dia eu estou lendo. Né? Eu dedico 20 minutos da minha vida, no meu dia, né? Na verdade, nisso, e ali eu posto no Telegram. Entendeu? O link vai estar na descrição, em algum momento aqui, lá na minha bio também tem um link do meu canal Telegram, e lá só eu que posto, é um canal, né? Então só eu que posto, não tem conversinha, não tem nada disso, é só foco educacional mesmo, e lá eu posto para vocês as minhas análises de empresas, de negócio que eu estou lendo ali, de uma oportunidade, por exemplo, que estou vendo na Bolsa de Valores, eu coloco lá para vocês verem como eu faço essa leitura desse negócio, o que eu enxergo naquilo ali. Então, eu não fico preso a gráficos, sobe e desce, nada disso. Eu sou um investidor fundamentalista, os meus alunos são investidores fundamentalistas, os grandes, Warren Buffett e tudo mais, são investidores fundamentalistas. E é isso que a gente trabalha. E é dessa forma que a gente busca uma aposentadoria tranquila, fazendo os nossos investimentos de forma correta, buscando boas empresas que pagam bons dividendos, porque as empresas estão sempre com lucratividade crescente. Então, os seus lucros estão sempre crescendo, isso que é interessante. Se você pegar o histórico, por exemplo, do Banco Itaú, dos lucros do Banco Itaú, o Banco Itaú cresce os lucros 20%, 40% todo ano, há mais de 40 anos. É magnífico, tem vários bons negócios, só que você precisa farejar esses bons negócios. Né? E por isso que essa troca, que essa conversa, está no meu canal do Telegram, está numa comunidade, como uma comunidade de leitura de mundo, é muito importante, porque ali a gente está sempre discutindo, falando de empresas. Inclusive, a gente vai ter um evento, né, até amanhã, né, sábado, a gente vai ter um evento que é o Mastermind, né, que é onde, só para alunos do curso de Leitura de Mundo, onde a gente vai discutir sobre empresas, né? Os alunos trazem empresas, negócios e tudo mais, vai estar discutindo. Eu falo foco educacional, eu também trago algumas empresas que eu estou estudando, que eu vou ali separando, para que vocês possam ter, para que a gente ali possa ter um bom network, e ali pode aparecer uma empresa para começar a estudar, entender e tudo mais do negócio, e pode ser uma grande oportunidade para ter altos ganhos, né, nos seus investimentos, e dessa forma, né, pagando dividendos e tudo mais, vocês terem uma aposentadoria tranquila. É isso que eu penso e desejo para vocês, e a partir daí vocês começam o quê? Começa a crescer, na verdade, o patrimônio de vocês, e começa a dar uma vida confortável para você, para sua família e tudo mais, isso que também que é o que importa. Ok, pessoal? Espero ter passado para vocês aqui a ideia, né, o trabalho, vocês me encontram aí nas redes sociais também, né? Então toda sexta-feira eu trago para vocês lives com vocês, estou na live 06, né, rumo a live 100, né, hashtag live 100, né, e a live 07, né? A live 07, já deixar aqui para vocês. Qual vai ser a live 07? Eu tinha anotado em algum lugar. Acho que tem aqui. Ah, tá. Aqui atrás de vocês eu tenho um quadro, na verdade, onde eu faço anotações. E aqui tá para vocês. Qual o momento ideal? Essa live vai ser boa, hein? Para comprar uma ação. Olha só como essa live 07 vai complementar tudo do que a gente falou aqui. Eu falo, toda sexta-feira, vocês têm aula aqui comigo, toda sexta-feira, um pouco de rosa. Tá bom, um de rosa. Live 07, qual o momento ideal para comprar uma ação? Olha só, será que eu preciso esperar o momento certo? Pode ser qualquer dia, qualquer hora. Tem que esperar crise, não tem que esperar crise, tem que ser no governo de direita, governo de esquerda. Qual o momento ideal? Vou trazer para vocês também mais um racional, estratégia para saber o momento certo, não só para você comprar uma ação, você pode comprar ação todo dia, né? De segunda a sexta tem aí o pregão e tudo mais, mas o momento ideal é você ter altos ganhos, para que você possa ter alta performance nos seus investimentos, para que você possa melhorar mais os seus ganhos na Bolsa de Valores, seus investimentos de uma forma geral, não só pensando em aposentadoria, mas também pensando em ter ganhos no curto prazo, ganhos no médio prazo e ganhos no longo prazo. Então, o momento ideal, vamos falar de time, o time correto para você poder comprar. Vou trazer para vocês aqui o meu racional, a minha estratégia de investimento, que eu e os meus alunos utilizamos e vem dando muito certo para a gente ter altos ganhos nos nossos investimentos e, assim, de forma bem segura em relação a tudo aquilo que a gente vê aí por aí. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, vou pedir para vocês deixarem aqui o like de vocês. Mais uma vez, vou pedir para vocês poderem compartilhar esse vídeo, se fez sentido para vocês, nos grupos do WhatsApp e tudo mais. É muito importante para a gente levar um pouco mais de educação financeira para as pessoas. Ok, pessoal? Então, até a próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui com vocês. Forte abraço.